segunda aula de fotografia na prática. Aula passada falamos sobre conceitos básicos de fotografia e algumas funções da câmera do celular. Hoje vamos falar sobre triângulo da exposição e algumas outras informações. Espero que vocês gostem e pratiquem tudo que a gente falar aqui, tá bom? Quanto mais luz recebemos nos olhos, mais a pupila se fecha, e quando há menos luz, ela se abre mais. É assim que o diafragma funciona. Se temos pouca luz, abrimos para apanhar o máximo que pudermos, até a fotografia ficar o ideal. E se temos muita iluminação, fechamos. Quanto mais fechado, menos luz vai passar, mas você ganha profundidade de campo, igual essa imagem. Sabe aquele desfoque no fundo das fotografias? Você consegue com o diafragma mais aberto, que recebe mais luz, porém menos profundidade de campo. Obturador é outro componente físico da câmera. Ele que controla o tempo em que a luz vai atingir o sensor para criar a sua foto. Escolher uma velocidade mais lenta, 10, 15, 20 segundos, por exemplo, você consegue tirar uma foto de um carro com movimento e criar um efeito borrado na sua imagem. Você não vai ver o carro, só aquele rastro. Enquanto velocidades mais rápidas, 1/1000 podem congelar a queda de um fio de água. Quando você utilizar o obturador, quando ele estiver aberto, qualquer movimento, ainda mais nos casos de velocidade mais lenta, que são lá de segundos, por exemplo, você pode resultar uma foto tremida. Se você não deseja uma foto tremida, o ideal é utilizar recursos de tripé, a superfície de uma mesa, apoia com livros, coloca no time, bota a paradinha ali e utiliza o recurso do time para que você tenha um registro do jeito que você quer com a velocidade desejada. Também existem as velocidades intermediárias, que são utilizadas para retrato. O seu modelo ele vai ficar parado. Acredita-se que ele vai ficar parado. Então você não precisa se preocupar com uma velocidade lenta ou mais rápida. Você pode utilizar lá por volta de 1/80, 1/100, já é o suficiente. É a sensibilidade do sensor, é onde chega a luz. Para ambientes de praia, muita luz, areia que reflete luz, você tem que ajustar o ISO para esse ambiente. Para ambientes fechados, dias nublados, você também vai ajustar de maneira diferente, como se fosse na praia. Em ambientes com muita luz, você vai usar um ISO 100, que é menos sensível à luz. Para ambientes bem iluminados, campo, dia ensolarado, a própria praia, por exemplo. Em ambientes de pouca luz, o ISO de 500, por exemplo, é mais sensível, ideal para esses ambientes mais fechados também. Pouca incidência de luz, porém, quanto mais sensível, mais ruído pode aparecer. Na escala, começando por 100, você tem menos ruído, menos granulação. À medida que você vai aumentando, por volta de 800, você já tem granulação na sua imagem. Você tem um pouco mais de claridade, porém você também ganha granulação. Com a câmera profissional, o ajuste do foco é feito no anel da lente, ou objetiva.
para que o fotógrafo consiga focar exatamente o ponto desejado da cena. Já com o smartphone, é possível fazer isso tocando na tela. Alguns smartphones já vêm com esse recurso, tá? Mas na função manual, você também consegue ajustar. E aí basta você clicar em cima do objeto, fotografar a cena, né? E quanto mais à esquerda o botão estiver, mais desfocado será a imagem. E movendo para a direita, você vai aumentar o foco, tá? Entre outros recursos que o smartphone também tem, tá? Focar em vários pontos ao mesmo tempo, em um plano só, ou apenas só em um objeto. Aí vai depender do recurso do telefone, a gente precisa explorar o que a gente tem em mãos. O nosso cérebro, ele é muito bem treinado mesmo, tá? Ele julga o que é branco em diferentes situações de luz. Um dia nublado, a luz chega um pouco mais azulada até a gente. Mesmo assim, quando a gente olha para um objeto de cor branca nesses dias, a gente não vê o objeto azul, a gente vê ele branco. Sem que a gente perceba, o nosso cérebro joga um amarelo naquela imagem e aquele objeto fica branco. E não azul, que são as cores que vêm do céu nessa situação em específico. Na fotografia é do mesmo jeito, só que a câmera não pensa não funciona como o nosso cérebro. A gente controla isso manualmente para compensar essa diferença. Vê que em alguns momentos que a gente vai fotografar, até mesmo pelo celular, você vê aquele céu lindo, aquele pôr do sol, e quando você olha na câmera, não é isso que a cor não é a mesma que você está vendo. E aí você tem que ajustar no balanço de branco, tá? Em algumas situações, é meio que obrigatório fazer esse ajuste. Exemplo, um produto, uma comida, ela tem que ter a cor natural. Mas se for de interesse para vocês usar isso como um filtro na fotografia, pode utilizar. Tá bom? Vou deixar uma escala de Kelvin para auxiliar, tá? E aí, quanto menor o número em Kelvin, menor será a temperatura e mais quente e amarelada. Quanto maior o número de Kelvin, mais alta a temperatura e mais fria, azulada, tá? Olha a tabela aí para ajudar. Bom, já entendemos o que é feito o triângulo da exposição, modos de foco e balanço de branco. Agora é hora de colocar a mão na massa. Na verdade, é colocar a mão no smartphone mesmo e começar a fotografar como um profissional, mesmo que usando o smartphone, ok?